os índios fugiam para a floresta, então ficou até meio engraçado. Mas ela faz parte, inclusive, dessa organização internacional da União Europeia, né? Essa Angel, que eu também faço parte, é quem organizou o evento. Mas mostrando como é que é o nosso caminho, né? Que nós chegamos a essa discussão de cidadania hoje. Quais eram os não cidadãos e quem eram os cidadãos desde a colônia. E que continua essa mesma ótica de que cidadania, não é? É uma questão de ser branco, inclusive ser homem, né? Ainda. E outra coisa também, a violência contra os povos originários, a violência contra os negros, a violência contra os olha, a quantidade de pobre que está aumentando aqui, uma loucura que está aumentando, gente com fome, não é? Enquanto se distribui verbas no Congresso para esses liras daí. Então, essa situação do Brasil que é realmente vergonhosa. Então, eu ontem me senti assim, de certa forma, não digo envergonhada, que nós não estamos compactuando com isso, mas, de qualquer forma, era como dizendo assim, o que eu estou falando está tão distante da nossa realidade atual, que a gente precisa realmente arregaçar as mangas e trabalhar para que as nossas propostas humanizadoras, as nossas propostas de conhecimento e de cultura, não é? De agregar e de incluir mais pessoas no nosso projeto, divulgar, isso aí nós temos que fazer. Não tem como fraquejar e desistir. Bom, terminei meu discurso, agora eu gostaria que... Muito bem, eu acho que é um discurso compatível com o que nós estamos construindo coletivamente. Eu acho que o mundo todo ficou escandalizado com o que aconteceu aqui no sábado passado, um assassinato. Eu fiquei assim transtornado com isso. Uma dessas coisas me deixam, de fato, questionando a nossa humanidade nesse período. Os níveis de brutalidade institucional aceitos e as falas que tentam justificar essas coisas. É um tempo mesmo estranho para dizer o mínimo. É a brutalidade, a estupidez, a violência. E esse é o tempo, então, de trabalhar a delicadeza, a sensibilidade, o cuidado, para se opor a isso. Então, esta violência que nós todos sofremos naquele indivíduo só pode ser respondido com o nosso cuidado coletivo e a nossa rejeição e o nosso protesto com relação a esses acontecimentos. Inaceitável. Eu acho que o país, como um todo, regrediu. Nós morremos todos. E Desculpe, não temos como parar e tacar para frente. Eu estou invisível, né? Certo? Eu estou ouvindo vocês, mas acho que eu estou invisível. A senhora deve estar com a câmera desligada, professora. Eu já tentei ligar, olha. Insira seu nome. Ai, meu Deus. Esse negócio está me dando tanto problema hoje. Esse tal desse Teams, não sei o quê. Amigos, só uma questão de ordem. Outro aplicativo, tem entrado 2 vezes. Pronto. Bem, quem for abrir o aplicativo, né,
ou a sala em 2 equipamentos diferentes, aí tem que estar o som e o microfone desligado, né? A caixinha de som e o microfone desligado em um deles, tá? Bem, aí é só dizer que eu também tive algumas dificuldades, e para tranquilizar aí os corações, é porque aparecem três possibilidades quando a gente abre no navegador, né? Eu faço assim, eu copio o link, aí eu colo na barra de navegação. Aparecem três opções. Uma é para baixar o aplicativo, outra é não sei o que lá, e a do meio é continuar com o navegador. Quando você clica com continuar com o navegador, aí você simplesmente entra como convidado. A gente tem aqui uma limitação de não ter o chat, mas a gente pode ficar usando o chat do WhatsApp, do nosso grupo, tá certo? E aí fica mais tranquilo. A gente optou por esse navegador, né? Com o auxílio aí generoso da Lia, generoso e alegre, né? Que ela coloca na maior alegria acho que foi a professora Silvia que falou no WhatsApp até, né? Da alegria dela de fazer isso. E porque o Google Meet a gente não estava conseguindo gravar. E como eu tenho dito, né? E aí vou aproveitar aqui para reforçar, e falando até dessa coisa de produção de artigo e tal, cada aula essa fala da professora Silvia agora sobre o evento e sobre as impressões dela sobre o evento, eu falo sem medo de errar que uma pessoa que está fazendo leituras, que está pensando em pesquisa, que está pensando na pós-graduação, que está pensando em produção de conhecimento, e o papel da pós-graduação no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, pode pegar essa fala da professora Silvia e transformar num artigo tranquilamente. Claro que vai precisar fazer algumas leituras, de preferência dar uma pesquisada aí sobre, por exemplo, a produção da professora Curis Prado, né? Que me pareceu interessantíssima, eu não a conheço, né? Já aqui abri uma outra guia, já coloquei um link, o nome dela, já encontrei o Instituto Paulo Freire, já vi que tem alguns vídeos sobre ecopedagogia, assim, então tem muita coisa legal. A partir de uma aula dessa, a partir de uma fala dessa da professora Silvia, uma fala de 20 minutos, se é que foi tudo isso, tem tanta riqueza, tanta coisa boa, e a gente pode compartilhar isso se a gente deixar gravado e colocar no YouTube desses da vida, que é o que a Lia está fazendo também com muita boa vontade. Isso vira uma riqueza para todos nós, né? E nós transformamos isso em conhecimento. Isso é uma das coisas muito interessantes que nós temos na pós-graduação, que pelo menos é uma das coisas que me anima na pós-graduação, que é assim, cada vez que eu dou uma aula, só fechar aqui a porta aqui, que é zoada aqui da cozinha, está se fazendo presente aqui nos meus ouvidos. Uma das coisas que me anima na pós-graduação é que, bem, cada vez que eu dou uma aula, eu aprendo alguma coisa. Cada vez que nós nos reunimos aqui, eu aprendo alguma coisa. Cada vez que eu preparo uma aula, eu aprendo alguma coisa. Essa aprendizagem, ela é uma produção de conhecimento para mim. Se eu estou aprendendo, eu estou produzindo algo a mais em mim. Algo está mudando em mim, porque eu estou aprendendo. Então, o Pedro, ao sair dessa aula de hoje, não é o mesmo Pedro que entrou, porque alguma coisa mudou, né? Por exemplo, esse movimento interior, né, que causou na professora Silvia, esse evento que causou esse movimento interior de ânimo, né, de reânimo em relação à pesquisa, em relação ao nosso papel na pós-graduação, isso chegou em mim também, né? Bem, só que isso que está acontecendo em mim, se eu não publicizo isso, só eu sei. Então, é um conhecimento que está restrito a mim. E, no máximo, quando eu verbalizo, está compartilhado conosco, né? Está restrito a esse grupo aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas.
Então, está aqui entre 12 pessoas o que eu estou falando, né? No momento em que eu trago essas ideias, escrevo, coloco no papel, organizo, fundamento, dialogo com outros autores, dialogo com a fala do professor Botelho e dos demais colegas, coloco isso de maneira organizada, escrita e publico, eu torno isso público. E se eu publico e passei pelo crivo de um corpo editorial, por exemplo, isso passa a ter uma validade acadêmica. Foi acolhido pelos pares, né? Então, essa é uma, vamos dizer assim, uma graça, né? Que eu acho graça no sentido de ser interessante, né? Onde está a graça da pós-graduação. Uma das coisas, para mim, pelo menos, é essa, né? A gente conseguir fazer uma comunidade de pessoas que pensam e produzem conhecimento, compartilham conhecimento e fortalecem ideias que nos interessam. Ideias que nos interessam de maneira clara, republicana, como a professora Silvia falou. O que é que nos interessa? E o que é que não nos interessa? Porque na fala da professora Silvia está o que nos interessa com a cidadania planetária, com a ecopedagogia, com o Instituto Paulo Freire, o que é que a gente quer para o mundo, qual é o nosso papel como pesquisadores no planeta, qual é a nossa contribuição, que contribuição nós podemos dar em relação a isso. E, ao afirmar isso, a gente está afirmando o que é que a gente não quer também. Né? A gente não quer esse Brasil que está sendo mostrado, que está acontecendo, não só está sendo mostrado, infelizmente também acaba sendo uma vitrine para o mundo do que é o Brasil, porque é o que é nesse momento mesmo, na conjuntura política que nós estamos, né? De um homem assassinado pela polícia, né? O porta-mala de uma polícia, assim, sendo assassinado mesmo, né? Então, nós não queremos isso. E qual é a contribuição? A gente não vai mudar o mundo da noite para o dia, mas a gente pode dar alguma contribuição nesse sentido, né? O que é que nos cabe em relação à contribuição que nós podemos dar para termos um Brasil diferente desse, para termos um lugar, uma sociedade diferente dessa, né? E é uma luta que não tem, a gente tem ponto de partida, mas não tem ponto de chegada exatamente. Recentemente, e aí eu indico, assistam Roda Viva com o Gilberto Gil, 80 anos, aos 80 anos de idade, dando entrevista no Roda Viva, em que a filha do Jorge Maltner traz uma pergunta do pai. Ela estava lá entre as entrevistadoras e trouxe uma pergunta do próprio Jorge Maltner. Até quando nós vamos ter que lutar contra o racismo no Brasil? Até quando por quanto tempo ainda vamos ter que esperar que o Brasil deixe de ser racista? E a resposta do Gil foi muito interessante, porque ele falou justamente em outras palavras que eu não vou saber reproduzir com a beleza que ele falou, mas a ideia é que não tem um ponto de chegada. Não fique achando que daqui a 10 anos, pronto, acabou o racismo. Daqui a 5 anos acabou o machismo. Pronto, resolveu. Olha, a gente vai... como se fosse um projeto de pesquisa com começo, meio e fim, né? E, no final das contas, a gente sabe que a pesquisa não tem fim. A gente dá um ponto final, que a gente precisa defender, fechar um ciclo formalmente, mas que ficam muitas questões abertas. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente tem metas, a gente tem objetivos, né? A gente traça planos, né? De como é que a gente como é que a gente quer melhorar, né? Mas quando a gente chegar mais na frente, vai ter outras coisas para melhorar, né? Não tem um ponto de chegada. Então é uma luta permanente mesmo, né? De melhora, porque primeiro é próprio do ser humano, né?
a incompletude, né? A imperfeição, a falha, né? O descontentamento é próprio, né? Da gente e da ciência, então, que nós produzimos, nem se fala, né? É próprio da natureza da ciência a falibilidade. Essa ciência, não estou falando da ciência divina, das religiões, não. Né? Isso aí é outra categoria de pensamento. Eu estou falando dessa categoria de pensamento, dessa ciência humana, né? Que nós produzimos, que é formidável, que é interessantíssima, mas que é falível. E é isso que nos caracteriza. Né? Nós vamos produzir um conhecimento que a gente sabe que ele é falho. Né? E aí, retomando até o que eu falei na aula passada, na tese já existe a antíntese. Né? Na tese já existe a antíntese, já existe o contrário da tese. Dentro da tese existe o contrário da tese. E nós somos os agentes que vamos, inclusive, apontar a própria antítese, que vai se tornar uma tese, vai chegar a uma síntese e vai se tornar uma tese, uma nova ideia a ser desenvolvida. Né? Que, por sua vez, vai continuar nesse movimento. Então, não vai ter esse lugar de chegada. Né? Vai ter um permanente desenvolvimento humano. E aí, isso, né? Então, a gente vai fazer um grande esforço para de um desenvolvimento cognitivo que é próprio desse ambiente que a gente está, mas a gente já aponta, né, graças ao professor Botelho, no nosso caso aqui, do nosso grupo, né, reforçado pela Sílvia e agora por mim também, que é ótimo que a gente leia, e a gente leia profundamente, entenda as ideias dos autores, do Habermas, do Adorno, Horkheimer, do Boaventura de Souza Santos, né? José Miguel Wisnik, da Sabrina Linhares, do Eduardo Azaf, do Fred Oliveira, da Lia Venturieri, enfim. A gente pega esses autores, lê, entende o que esses autores estão falando, né? Produzem a partir das ideias desses autores, mas a gente não pode esquecer do afeto, a gente não pode esquecer de algo que nos caracteriza também, que o que nos caracteriza não é só a racionalidade como seres humanos, são também as emoções, são também os afetos que nos caracterizam como ser humano. A professora Silvia está com a mão levantada, né? É isso. Me empolguei um pouquinho, né? Desculpa, professora. Não. De jeito nenhum. É em cima, inclusive, do que você está falando. Eu queria fazer um comentário a respeito da ciência, dessa ciência da falibilidade da ciência, mas, ao mesmo tempo, que é da natureza da ciência, que ela se reveja e que se vá, vamos dizer, contradizendo e se renovando. Então, isso aí é uma das premissas que a gente tem que pensar no termo do currículo. O que é que você ensina essas grandes verdades, as respostas certas? O que é a resposta certa? Você tem um currículo, como era o antigo, não é? E que continua sendo, onde existem respostas que os alunos têm que memorizar as respostas. Então, não se exercita o pensamento crítico, não se exercita a contextualização, não se exercita justamente a ideia da falibilidade da ciência, porque quantas teorias que são mostradas e depois mostram que não eram verdadeiras. Olha bem, quanto que tem se dito acerca do Covid, né? O vírus é assim, o vírus é assado, e vem o vírus e desfaz tudo isso. E diz, se comporta, está pouco se lixando, então, se corre atrás desse vírus e se fazem vacinas e tudo, agora dizer, vai parar de fazer vacina? Não. Mas a gente sabe que tem coisas que nós não temos a resposta certa. Então, essa prepotência do currículo antigo, que você achava que o professor era o dono do saber e que o aluno tinha que copiar o que o professor estava escrevendo no quadro. Olha, isso não é coisa muito distante de nós, não, gente. Não é mesmo. Eu estava dando aula aí, as licenciaturas aí
em didática das licenciaturas, há 6 anos atrás, e os alunos falavam, o professor escreve tudo no quadro e a gente tem que copiar. E é isso que cai na prova. E eu vi isso também lá em São Carlos, os alunos falando, não, tem que copiar porque ele cobra, ele é muito estrito, ele cobra até as vírgulas. Olha isso, que loucura de um professor achar que o aluno tem que responder a um conceito. O que é sistema? Eu lembro que o conceito era o que é sistema. E aí tem que botar exatamente como ele escreveu no quadro. Então, esse tipo de erro é que tem nos atrasado muito, porque as crianças saem, os jovens saem, sem pensar, sem saber, como diz o Adorno no Educação Após Auschwitz, sem saber dizer não. Não, isso não é bom. Não, eu não quero. Então, no final, o que eu vejo é que realmente a nossa luta tem reveses, tem altos e baixos, não tem dúvida. A gente começou, inclusive, pelo menos eu comecei na minha geração, memorizando conceitos, né? E, na verdade, eu me dei conta de como é alienada e como foi alienada a minha educação primária, a minha educação da escola, totalmente alienada. Sabe? Você sai de lá e, sinceramente, o que é que eu aprendi? Eu não sei. Eu não sei o que aprendi. Aprendi a rezar, que era a escola de feira, né? E assim mesmo parei de rezar há muito tempo. Mas aquele tipo de reza, né? Mas então, você aprende coisas que depois não tem o mínimo sentido para a sua vida, né? E então, isso aí, o currículo, ele estava num movimento muito positivo de renovação, desde os parâmetros, desde que a gente entrou com essa história dos temas, não é? Transversais, temas, a interdisciplinaridade, que nos deu mais essa ideia do todo, de como que as disciplinas e as áreas do conhecimento se comunicam e precisam uma da outra para poder entender os fenômenos, não é? Isso daí foi um avanço gigantesco para nós. E eu tenho certeza absoluta que nós estávamos no caminho certo, no sentido de entrar com essa contextualização, entrar para que a gente analisasse a situação daquele tema dentro do social, dentro do nosso, e justamente do nosso afetivo, não é? E então, claro, esse revés que nós estamos sofrendo agora é muito sério, mas eu acho que quando a gente toma consciência do lugar em que a gente ocupa e de que o que é que a gente pode fazer, aí então isso aqui nos dá novas forças para dizer, isso aí não é o caminho. Esses testes de respostas feitas não é o caminho, de jeito nenhum. Então, nós temos que realmente fazer com que os nossos alunos se reúnam, dialoguem, façam o trabalho conjunto. Uma coisa que eu notei, bom, eu vou lhe dizer, ontem, um dos personagens principais de tudo foi o Paulo Freire, viu? Paulo Freire tem, o cacife do Paulo Freire aí fora é gigantesco. E não é só com o pessoal da América Latina, não é? Eles fizeram várias festividades, vários eventos para comemorar os 100 anos do Paulo Freire. E o Paulo Freire, as máximas do Paulo Freire, eu fico impressionada. Ele é um homem iluminado. Quando ele diz, nós não nos educamos sozinhos, a gente se educa numa relação humano com humano e humano com mediados pelo mundo. Então, o mundo é humano, mundo, humano, humano. Quer dizer, você está num mundo e você está se relacionando os humanos com os humanos. É assim que a gente aprende, é assim que a gente se educa, não é? Então, eternas. As máximas de Paulo Freire são eternas. E você põe em prática e você vê, por exemplo, os trabalhos de grupo, os projetos interdisciplinares, dentro dessas ideias do Paulo Freire, eles podem ser desenvolvidos de uma maneira maravilhosa, sabe? Suavemente, muito, vamos dizer que todos lucram com isso, todos vão aproveitar disso. Então, eu recomendo aqui, fortemente, que vocês
façam um pouco fazer esse exercício do projeto interdisciplinar, que pode ser começado aqui, nesse seminário, mas vai continuando. Isso não para. Então, um tema para ser olhado dessa maneira, interdisciplinar, transversal, transdisciplinar, é justamente a virada daquela ciência e o ensino do certo e do errado. O certo e o errado dito por quem? E agora nós estamos numa fase onde as instituições educacionais estão sendo dominadas por essa ideia de que o certo é essa ideologia, que eu digo militarizada, desumana, discriminatória, violenta, e é isso que a gente tem que combater. É esse o currículo que a gente tem que desenvolver, o currículo onde a gente se comunique uns com os outros, que a gente construa algo junto. Tá? Bom, eu vou parar por aqui, porque eu fico até emocionado, mas eu vou lhe dizer. Ontem ninguém falou da situação do Brasil, que, aliás, foram bastante elegantes para dizer como é que vocês estão pensando isso, falando nisso, quando tem um homem que foi assassinado pela polícia dentro de um porta-mala de um carro, né? Preso no porta-mala com gás lacrimogêneo. Ninguém tocou nesse assunto. Mas eu sei que está, como se diz, na cabeça deles assim, bom, ela está falando de que mundo, de que país? Eu resolvi, no começo, fazer uma retrospectiva do que significava cidadania para nós desde a colonização, né? Para poder entenderem os passos e retrocessos, os passos adiante e os retrocessos, que nós tivemos passos, passamos muito tempo com essa ideia do escravismo e tal, né? Escravidão e tudo, até... E continua-se com essa ideia aí de que quem são as pessoas que são inferiores e quem são os superiores, essas coisas. Agora, na verdade, gente, nós temos que pegar a rédea dessa proposta, dessas propostas aqui que vem surgindo, da inclusão da arte, da música, tá? Da inclusão do afeto, né? Da emoção. E eu vou dizer uma coisa, no caso do currículo, a parceria com a música, já falei isso e falo todas as vezes, a parceria da teoria de currículo, da maneira como era o interdisciplinar, o transversal, o transdisciplinar, com a música, é que deu aquele passo, na visão do que significa ser transversal, ser interdisciplinar, ser transdisciplinar, ser um currículo humanizado. Não é possível você abdicar do humano, do emocional, emocional como agora, né? O da afeição. É isso que a gente tem que estar sempre. E a música, vocês têm na mão esse instrumento maravilhoso que é a música, para dar essa contribuição para o estudo da cidadania planetária. Parei. Obrigada. Bem, se o professor Otávio não se pronunciar, eu me pronuncio. Vai em frente, professor. Bem, eu vou fazer uma pergunta para os nossos colegas que eu já vi ser feita, né? Quem é o WF aí? Tem um WF aqui. Quem é o WF? Sou eu, Vanderlei. Vanderlei. Vanderlei, você está se preparando para concorrer ao Prêmio Nobel de Ciência? Ai, meu Deus. Eu acho que deliberadamente não, mas a partir do momento que eu sempre estou pesquisando, é um caminho possível, né? Certo. Marisol, a sua pesquisa
você vai submeter ao Prêmio Nobel de Ciência? Muito bom. Então, acho que não, né? Mas eu espero que contribua para a sociedade, para a academia. Muito bem. Lia Venturieri, a mesma pergunta. Sua pesquisa está sendo direcionada com pretensões a concorrer ao Prêmio Nobel de Ciência? Bem, por enquanto não, né? Só pesquisando. Mas quem sabe? Vai que, né? Uhum. Que bom essa esperança, que bom, olha, por enquanto não, quem sabe? Olha, claro, por que não? Pronto, aí deixa eu continuar aqui. Fred Oliveira, Bom dia. bom dia. Mesma Bom dia. pergunta. Rapaz, é muita responsabilidade, hein? Não, por enquanto eu só pesquisando, ainda estou procurando meu tema ainda. Tá bom. Emanuel Alves. O povo tá saindo com medo da pergunta. Eu. Bom dia. Não, minha pesquisa, apesar dela já estar concluída, né? Ela tem uma ideia de contribuir para a sociedade, mas não foi pensado para receber prêmio, foi pensado especificamente para contribuir aí a uma parcela da sociedade, em especial as mulheres. Eduardo Azaf, Edu. Bom dia, tudo bem, gente? Eu vou precisar fazer uma dissertação só para responder a sua pergunta, professor. Não, faça isso não. Basta dizer se você está preparado para concorrer ao Prêmio Nobel de Ciência. Rapaz, eu sou uma pessoa que eu quero estar sempre pronto, mas a minha pesquisa em especial, o desejo dela é impactar outros campos, porque ela não é uma pesquisa que atenda a uma expectativa elitista que circunda esse ambiente do Prêmio Nobel, né? O Prêmio Nobel é um prêmio simbólico que contempla outras expectativas que não esta da realidade da minha pesquisa. Minha pesquisa ela tem um propósito muito mais de pé no chão do que cabeça nas alturas. Beleza. Bem, amigos, se vocês repararam, né, algumas pessoas no começo riram de si mesmas, né, assim, ou de nós, né? Como assim, né? E eu estou só reproduzindo o que eu vi o professor Botelho fazer em 2004, numa sala de aula com bem uns 50 alunos, ele ia de um em um perguntando se o que a pessoa estava fazendo era ciência e se essa produção científica teria pretensões de concorrer ao Prêmio Nobel, né? E aí vou tentar reproduzir o que ele falou também lá naquela hora após a resposta dos colegas. Você sabia que nesse momento existem grupos de pesquisa com a mesma sofisticação intelectual que nós temos nesse grupo, que estão efetivamente pensando em concorrer ao Prêmio Nobel de Ciência, com essa mesma sofisticação. O que acontece é que nos convenceram de que nós não nascemos para isso, digamos assim. Sabe o filho do pedreiro, você perguntar para ele se ele quer ser diretor do hospital, sei lá, do hospital mais importante do Brasil aí, eu não sei como é o nome, diretor vamos botar aqui mesmo, né? Como é o nome? Sírio-libanês. Sírio-libanês. Sírio-libanês, né? Primeiro tem que saber que existe esse hospital, né? Eu mesmo não sei nem o nome direito, né? Sírio-libanês. Quanto mais pensar em ser diretor desse hospital. Se você perguntar para ele se ele pretende ser pedreiro, aí é bem possível que ele queira ser pedreiro, né? E que ele ache que isso é possível para ele. Então, ele foi convencido de que ser diretor de um hospital, ser diretor, sei lá, de um banco, ser diretor de uma instituição importante, não é para ele. Ele não nasceu para aquilo.
Então, nós, como pesquisadores aqui no Ceará, em alguma medida fomos convencidos que nós não nascemos para isso. Agora, obviamente, que era o que o Eduardo Azaf certamente iria falar, e depois ele pode falar, obviamente, eu posso ter consciência disso e dizer, mas é porque eu não quero mesmo. Eu sei o que é o prêmio Nobel, eu sei que, se eu quisesse, eu até poderia, mas é porque eu não quero. Assim como tem cultura sendo desenvolvida lá no Siqueira, lá no Antônio Bezerra, lá no Quintino Cunha, né? Eu estou falando dos bairros de periferia aqui de Fortaleza, que talvez alguns nem conheçam, né? Pelo nome, né? Lá no Carlito Pamplona, lá existe cultura sendo feita e as pessoas não querem levar essa cultura, não querem, não têm necessidade, não sentem necessidade de levar para o Teatro José de Alencar. Não é porque ele não acha que está à altura do Teatro José de Alencar, é porque ele não quer mesmo. Então, existem grupos de música, de teatro, de dança, nos bairros, nas periferias, que sabem o que é o Teatro José de Alencar e não querem ir para o Teatro José de Alencar porque não querem. Não é porque não se acham capazes. Isso é o ideal, na minha opinião, né? Agora, o ruim é quando a gente nem sabe que existe essa possibilidade e realmente tem a opção de querer ou de não querer, ou descartar. Não, não é isso que eu quero, não é esse o meu projeto, né? Então, essa nossa reação espontânea de rir, né? Não, nem tanto, calma, né? Como assim? Que pergunta é essa, né? E foi isso que causou, né, lá em 2004, que eu vi com os colegas e que eu estou trazendo para cá agora, porque tem a ver com isso, né? Que mundo é que nós queremos de maneira clara, né? Não por ser refém da estrutura social que nos foi imposta, né? Mas porque nós queremos criar um mundo alternativo, vamos dizer assim, uma cena alternativa. Mas não porque nós fomos alijados dela. Então, existe toda uma discussão, no momento, por exemplo, sobre os equipamentos culturais da cidade, Dragão do Mar, Teatro José de Alencar, Centro Cultural Banco do Nordeste, o Teatro Carlos Câmara, enfim, os espaços, as salas que existem, né? E que a música não está incluída, né? E que os músicos precisam se organizar para dizer, ei, Marco, espera aí, deixa eu bater aqui na porta aqui, ei, por que não está, por que a minha área não está aí, a área que eu atuo não está aí, né? Uma coisa sou eu reivindicar, porque eu quero reivindicar, porque é um espaço meu que eu estou falando, nosso, né? Porque é um espaço da categoria. E, como categoria, nós temos direito de usufruir desses espaços. É um espaço público, é um espaço que é nosso, né? Não pode ser só de um pequeno grupo, né? E colocar isso em questão. Outra coisa é dizer, não é isso que eu quero. Não é isso, não é esse o meu projeto de arte, não é esse o meu projeto de cultura, não é esse o meu projeto de ciência, né? Quando a gente fala da CAPES na terceira pessoa, a CAPES é nossa. Então, nós temos que lutar pela CAPES, não das regras que estão sendo impostas por ela, mas justamente para mudar as regras que estão sendo impostas, né, por essa mesma CAPES. Porque a CAPES não é deles, não é de quem está lá mandando nos cargos de comando, ela é nossa, né? Então, nós temos que lutar, a não ser que, não quero mais brincar disso, não é isso que eu quero. Eu vou fazer ciência de outra maneira, em outras plataformas, com outras agências, em outros lugares. Pode, né? Mas, se a gente está nesse espaço, nós temos que lutar por regras mais justas, né? E mais inclusivas, mais humanas, né? Que diferente das regras neoliberais que a professora Silvia vinha falando, né? De um produtivismo que se tornou a academia, que justamente não faz sentido, né? Não faz sentido para quem quer fazer ciência de verdade, para quem não quer só ocupar um cargo
ou ter um látis gordo, né, obeso, como se isso fosse alguma coisa muito relevante, né? O que é que vale mais? Uma tese de 300 páginas, que remonta toda a história da educação, ou uma tese de 80 páginas, que realmente traz um conhecimento novo, né? Então, assim, não é a gordura da tese nem da dissertação que vai fazer da tese ou da dissertação um bom trabalho, né? E aí a gente precisa, então, colocar em questão qual é o sentido que nós temos no que nós estamos fazendo aqui, né? Então, nós podemos concorrer a um prêmio Nobel, se a gente quiser, mas a gente pode não querer, deliberadamente. Não, não é isso que eu quero. Mas o que cada um de nós está fazendo é ciência. E o Brasil é, nesse momento, uma pessoa sendo assassinada no porta-mala de um carro, mas não é só isso. O Brasil também é o Gilberto Gil, que está na Academia Brasileira de Letras, que tem vida inteligente, pensante, instituições que reconhecem isso, que reconhecem a beleza. Olha, a Academia Brasileira de Letras é uma instituição altamente tradicional. É de letras. Quando traz Fernanda Montenegro e traz Gilberto Gil para as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, está dizendo para a sociedade brasileira que nós temos vida inteligente na cultura popular, na oralidade. A nossa riqueza de cultura oral, de cultura popular, ela é gigantesca. O que nós produzimos de música popular brasileira, ao longo do século passado, é muito próprio do Brasil. É um fenômeno nosso, é uma riqueza nossa, né? É uma riqueza nossa. Então, nós somos, contraditoriamente, aquele homem assassinado no porta-mala de um carro da polícia, mas nós também somos Gilberto Gil. Nós também somos Gilberto Gil. E não é uma coisa não nega a outra, não. Mas a gente precisa valorizar esse Gilberto Gil que mora em nós, vamos dizer assim, né? Esse Botelho e essa Sílvia que mora em nós. As inteligências que nós temos. Porque senão, se a gente é tão ruim, a gente não vale muito a pena lutar por nós, né? Mas se nós reconhecemos que nós temos coisas muito boas, aí vale a pena. Vale a pena lutar por nós mesmos, pelo nosso país, pela nossa sociedade, pela nossa cultura, e assim por diante. Mas tem gente aí com mão levantada, o Edu e o Fábio, né? Eu acho que é nessa ordem. Não sei quem foi que levantou a mão primeiro. Bom, se for eu fico grato. Primeiro, bom dia, né, a todas as pessoas. Eu não sei se foi o Fábio que levantou a mão primeiro, então comecei aqui já, tá? Eu acho interessante essa construção, né, das falas dos nossos queridos professores, que se inicia com uma convocação, né, para enxergar além, uma chamada para a ação a partir de uma realidade extremamente depressiva e extremamente fragilizadora, ao mesmo tempo em que nos emite uma responsabilidade sem tamanho de dizer, quando a professora Silvia diz que é nesse momento, a partir disso tudo, que nós precisamos nos mover, e que esse seminário aqui ele é uma manifestação dessas vontades, né, para que nós possamos transformar as realidades de alguma maneira. E aí eu já estava assim já ando muito incomodado há muito tempo, né, assim, muito decepcionado com o país que nós estamos, com as coisas como estão. E confesso a vocês que a busca por este programa de doutorado era até uma forma de escapar da depressão, escapar da tristeza, escapar
dessa inconformação que me tomava conta e eu não sabia como botar isso para fora em nenhum lugar. E encontrar essa reverberação de tudo que me incomoda nessas falas, nessas atitudes, nessas posturas é motivador também. Mas aí, quando o professor Pedro começa a falar, provocando, dizendo que cada um precisa se sentir prêmio Nobel, precisa, né, seus depressivozinhos, seus tristinhos, vamos levantar a cabeça e vamos para o prêmio Nobel, seu bando de marmota. Eu acho isso muito bom também, porque gera uma inquietação muito positiva nesse sentido. Mas no final, quando eu disse que nós precisamos nos sentir Gilberto Gil, nós precisamos olhar para nós mesmos e nos valorizar e dar um up na nossa autoestima, isso nos permite escapar do abismo, pelo menos temporariamente. E aí, esticando um pouquinho o que eu falei antes, quero manifestar aqui que, de fato, estamos todos aqui no Ceará num momento muito estranho, né? Em tese, nós vivemos na governança, né, de política administrativa do nosso Estado, entre aspas, progressista, não neoliberal em plenitude, e que olha para a cultura de uma maneira diferente. Porém, nos últimos anos, os anos mais recentes, a vibe bolsonariana, bolsonarista, porque é isto, né? Tem influenciado a cultura no estado do Ceará. E a gente vê esse reflexo muito forte nos editais mirrados, com poucos recursos, na heteroidentificação, que tem banca com gente branca, que desconsidera a gente preta, dizendo que a gente preta é gente branca. Se eu for para um lugar, numa banca dessa de heteroidentificação, vão dizer que eu sou branco, nórdico. Porque é o rapaz que candidatou-se e era parecido comigo, assim, né? Essa pele que nem é preta, nem é branca, nem é amarela, nem é vermelha, uma coisa que não para no meio do caminho. Um cabelo que não é liso, não é louro, também não é crespo, nem é cacheado, é um negócio assim no meio do caminho, meio branco, meio careca, meio sei lá o quê. Um nariz de borboleta, que nem o da minha avó, que é um nariz de batata, porque minha avó era preta, né? E cabocla, cafusa, né? Como dizem nos livros de moral e cívica antigamente, que era mistura de preta com indígena. Mas eu não sou preto, eu não sou índio, eu não sou nada para heteroidentificação. Como os colegas que foram reprovados nas bancas de heteroidentificação da Universidade Estadual do Ceará. Isso gerou uma comoção temporária, não sei até quando isso vai reverberar ou se alguma coisa será feita para mudar isto. Coloco isto porque o professor Pedro, inclusive, mencionou, né? Hoje, há uma instituição que eu não acreditava de jeito nenhum, que é o Sindicato dos Músicos do Estado do Ceará, que era pelego, assim como a Ordem dos Músicos do Brasil, provocava um sofrimento imenso na categoria e não prestava um serviço ao qual ela foi originalmente criada. Hoje tem amigos nossos que estão na direção dos trabalhos, como o professor Heriberto Porto, como o Amaldson Ximenes, que é do rock, e outros colegas que estão adiante desse trabalho fazendo um serviço social muito importante e que está em processo de reeleição, né, ou de eleição de novas chapas. E eu quero aqui convocar os amigos músicos para se filiarem. Eu estou compondo a chapa, junto com Joanice, junto com o professor Heriberto Porto, junto com Daniel Domingos, professor Gleidson Frota, aqui de Sobral, e outras figuras que já estão na luta por esse sindicato, pela melhoria nesses processos há um tempo. Então, a gente olhando para o local, essa instância, sindicato, tem provocado o Instituto Dragão do Mar a prestar contas à sociedade do dinheiro público, porque as OSs que prestam serviços para os governos têm se comportado como empresas e muito menos como política pública, sequer ouvindo os beneficiários dessas políticas, lançando convocatórias dentro do seu planejamento, sem que esse planejamento seja compartilhado. Então, se inaugurou no Brasil, além dessa violência, agressividade, uma política beneficiária somente das elites, dos que são amiguinhos, né, os que estão nos churrascos dos políticos, também se inaugurou nos ditos progressistas, governos ditos progressistas, uma prática neoliberal, porque a partir do momento em que o dinheiro chega num instituto como o Dragão do Mar, na ECOA aqui em Sobral, na Vila das Artes lá no Cariri,
e ele não estabelece um diálogo com os beneficiários, com a população, com os agentes culturais, ele é uma política impositiva, ele é uma política de recebimento de recurso, aplicação a seu bel prazer. Então é necessário que nós façamos reflexões e provoquemos essas reflexões, uma vez que grande parte de nós está estudando a antropologia, a cultura, a movimentação humana. Penso eu que é fundamental que nós provoquemos essas reflexões, e o sindicato hoje é um porta-voz desses movimentos. Temos um grupo chamado Música do Ceará, no qual estamos discutindo questões que são pertinentes à categoria, mas principalmente relativas à cultura, de um modo geral, porque a música ela perpassa todas as expressões artísticas. De uma certa forma, o cinema, o teatro, as artes visuais, as artes, a literatura, né? A música ela está presente em diversas dessas manifestações, amalgamando essas conexões, né? Estabelecendo essas conexões. Então, eu sinto que tem um diálogo também multidisciplinar nesse aspecto. E aí, por conta desse canal, a gente tem conseguido respostas desses equipamentos públicos, dessas instâncias, porque o sindicato tem uma certa penetrabilidade, uma respeitabilidade por parte desses entes, apesar de as respostas serem muitas vezes até grosseiras, como recentemente recebemos a respeito isso do Instituto Dragão do Mar. Tenho certeza que não diz respeito à direção, né? Porque é a ação cultural, que é uma instância menor do próprio Instituto, quem respondeu o ofício. Porém, de uma forma truculenta, descortês, né? Uma atitude descortesa, não sei se é assim que a gente pronuncia esse termo, mas sem cortesia e até agressiva, como quem diz assim, o que é que vocês querem aqui? Isso não tem nada a ver com vocês, não. Vocês não podem dar pitaco nisso aqui, não. Como assim? Como assim nós, cidadãos, eleitores, beneficiários das políticas públicas, não podemos opinar com relação à política pública implementada? Então, se perdeu no Brasil, não vou dizer que isso é responsabilidade do bolsonarismo, porque é um momento no tempo, mas parece que isso infectou a máquina pública de uma forma, estados, municípios, de que artista é inimigo, artista tem que ser perseguido. Aqui em Sobral é uma coisa impressionante, não há espaço para diálogo. Existe um gueto de pessoas que são beneficiadas das políticas de cultura, mas a grande maioria fica excluída. Não existem chamadas públicas, não existem editais, existe uma política interna. Os que são funcionários da ECOA, que são cantores, atores, bailarinos, são beneficiados com políticas, e os demais que deem seus pulos. Além disso, pessoas que são... parece Robespierre, gente saída do povo que se tornou poder agora, exercendo o poder de maneira excludente, cruel até, como vestindo uma estirpe de elite, sabe? O discurso mudou, a postura mudou, o olhar mudou, a pessoa olha para você assim de cima. Isso é, ao meu ver, assim, tenebroso, sabe? Porque não sabemos para onde vamos numa realidade dessa. Parece muito com a Revolução Francesa, que aquele que era do povo entrou no poder e convenceu o povo de que é assim mesmo. As coisas são assim mesmo, vocês têm que aceitar, e fingindo defender o povo ou oportunizar ao povo estratégias que pudessem melhorar suas vidas, mas na verdade para manter a dominação. Então, eu estou profundamente incomodado com a realidade que estou vendo. E aí essa motivação para eu participar da chapa do sindicato é nesse sentido, que nós possamos, pelo menos, com o pé no chão, na medida do possível, em uma instância, provocar o mínimo de reflexão possível, porque a política está chegando, novas eleições se aproximam, novas figuras tenebrosas e nefastas vão se manifestar usando um discurso absurdo, e nós precisamos fazer alguma coisa. Nós aqui, pesquisadores, artistas, professores, educadores, pessoas que estão estudando, refletindo, também precisam se manifestar. Então, assim, eu tenho dado a cara a bater há muito tempo, falando publicamente nos espaços que me são abertos para falar. Ainda bem que eu acho que quando eu estou falando nesses lugares eu exerço uma certa fofura, eu não tenho levado muita lapada nas falas que eu tenho feito publicamente nesse contexto, né, das palestras a partir de Edgar Morin, de Paulo Freire. Acho que a fofura do Morin e do Paulo Freire tem aberto para mim assim
uma ternura nas pessoas. Acho que a música também atenua as dores e o coração fica mais mole. Mas eu não tenho apanhado nesses lugares. Mas, olha, apanhar é algo frequente, rotineiro na minha história, nos lugares por onde eu tenho passado, porque as pessoas desprezam aqueles que provocam reflexões. Aí a gente pergunta, como diz naquela charge, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Aí quem quer mudar? Todo mundo sai da fila. Então é necessário que nós provoquemos muito mais do que desejo de mudança, é o mudar. Porque quando a gente provoca o mudar, é possível que essas pessoas se irmanem nesse contexto mesmo de transformação das coisas. Desculpem me alongar demais, muito grato, e eu espero ter podido contribuir. Só quero que vocês, músicos, votem, participem, se sindicalizem, porque nós precisamos de um sindicato forte. Um abraço, muito grato, professores. Obrigado, Edu. O Fábio tinha levantado a mão antes, não sei se ele ainda quer falar. Aí tem também o falar um pouquinho aqui, professor. Tá dando para me ouvir aí? Sim, estou ouvindo. Bom, primeiramente dizer para o professor que eu não saí para fugir da pergunta, viu? Beleza. Está dando problema de internet aí só caindo, e eu estava com problema no microfone do computador e fui para o celular. Porque quando chove... Mas assim, é isso mesmo, aqui está chovendo, graças a Deus. Bom, o professor falou uma coisa e me inquietou aqui, é a questão de você querer ou não querer, né? A minha vida todinha, eu fiz as coisas que eu quis. Mas, assim, levando um exemplo aqui para o mestrado, quando eu falava que queria cursar um mestrado, os meus próximos colegas diziam, o que tu vai fazer lá? Tu é do interior, como é que tu não vai ter oportunidade. E eu queria, né? Tanto que tentei, não tentei uma só vez, acho que umas 2, 3 vezes, para poder estar aqui. E como na minha vida tudo foi assim. Quando eu decidi de ser músico, não, tu não dá. E se a gente for acreditar que a gente não dá, né, que a gente é inferior, acredito que a gente não vai alcançar coisa nenhuma na vida, né? Você seguir fazendo, sabendo onde é que você quer chegar, né? E trabalhando para poder chegar lá. Eu acredito que as coisas vêm, as coisas só vêm com trabalho, com dedicação, com compromisso, com sofrimento, né? Porque as coisas não vêm fáceis. O Diego já diz, né, que a questão da aquisição do hábitos não é uma coisa instantânea. Então, é trabalho, é batalhar pelo que quer, e é isso. Obrigado, Fábio. WF. EWF é nome de artista, viu? Vamos ouvir agora o WF. Fala, WF. Bom dia. Bom dia. Tá me escutando? Tá me escutando? Amo. Pronto. Eu vou comentar ao mesmo tempo a tua fala, Pedro, e a fala do Edu. E aí, para isso, eu vou fazer uma ilustração de uma coisa que eu vivi esses dias. Quando tu fala talvez dessa humildade, não precisa ir tocar ali no Teatro de Alencar, não vou tocar por aqui mesmo. Primeiro tu usou o prêmio Nobel, né? E depois tu trouxe mais para nossa realidade. E aí falou que algumas pessoas não querem e a ideia é aquela mesmo, não, vou fazer um movimento aqui da minha comunidade e tudo. Aí eu refleti aqui, se esse querer, né, é um querer realmente genuíno ou já é um querer desenvolvido a partir da situação onde ele está, né? Porque ele sabe que aquele local é difícil demais de chegar. Então, como eu sei que aquilo ali é muito difícil,
querendo ou não, né, ele acaba fazendo o querer dele ser ali mais fácil para ele, né? A dificuldade de interferindo no seu querer. E aí, para ilustrar essa minha colocação, eu vou trazer aqui uma situação que está acontecendo na cidade, não sei se o Edu sabe, não sei se você sabe. Existe um novo movimento de música instrumental eclodindo na cidade, em que os músicos estão se propondo a tocar em alguns lugares, música de qualidade, música instrumental boa, músicos excelentes, os melhores da cidade, tocando em locais só para tocar. Os músicos chamam isso de jam. Vamos fazer uma jam. Onde é que a gente vai fazer uma jam? Vamos fazer uma jam lá no Let's Drinks. Vai todo mundo para lá, faz um acordo com o cara não tem que pagar a gente, né? Alguns se propõem a pagar o couvert para a gente. O Let's Drinks, por exemplo, ali na Barão de Studart, é um trailer. É um trailer que é no estacionamento. Aí tu vai nesse trailer, acredite, pasme, do Azaf. Você encontra lá os melhores músicos da cidade tocando lá, música instrumental, música brasileira, da primeira qualidade, na frente de um trailer. E o Teatro de Alencar tá fechado. Então, o que tá errado aí? Né? Será que o querer do músico não está em fazer esse trabalho no local com mais qualidade, com mais segurança técnica, né? Com mais amparo? Ou é porque se sabe que é tão difícil que é melhor chegar lá no dono do Let's Drinks e dizer assim, cara, eu vou trazer o material, toco aqui, a gente está querendo estudar mesmo. Na verdade, é ter locos, né? Para trabalhar, para fazer música, que não tem na cidade. Né? E isso já começou no Let's Drinks, já tem 3 lugares. O Let's Drinks, aí tem o Plural, e agora tem outro barzinho também, em que os músicos, por uma necessidade de estar tocando esse tipo de música, estão simplesmente entregando o trabalho deles de forma gratuita, botando entre aspas aqui, para poder tocar. Né? E a gente tem, nesse mesmo momento em que o cara está lá no Let's Drinks e no Plural, o teatro fechado. E aí agora eu vou entrar na fala do Edu, né? Edu, eu fui nessa jam. E algumas vezes como ouvinte e outras vezes como músico, né? Para tocar. E em ambas as situações eu refleti o tempo todo, enquanto tocava e enquanto assistia. Cara, isso aqui era para ser no teatro. Cara, isso aqui era para ser no Dragão. Por que esses órgãos dificultam tanto? Por que esses órgãos fazem tanta burocracia, burocratizam tanto? E aí eu pensei, eu já fui diretor do sindicato de música, né? Junto com o Daniel, lá da primeira gestão, né? E eu cansei. Eu fui vencido pelo cansaço. Eu me expus bastante, sabe? Fiz falas que moviam mudanças, né? E essas minhas falas realmente foram alvo de represália, como você falou, né? Quem faz as pessoas pensarem é alvo de represália, né? E eu saí, eu cansei, né? Confesso. Mas, assim, naquele momento em que eu estava lá no Let's Drinks, vendo os músicos daquele gabarito, tocando na frente do trailer, por querer, aspas, e depois eu estive lá tocando, cara, isso aqui não é justo. Aí o meu espírito sindicalista, né? Meu espírito pensante, reflexivo, ficou, ó, desde lá. E agora com a tua fala, falando sobre o sindicato, porque eu já tinha pensado, eu disse, será que se eu estivesse no sindicato, será que o sindicato estivesse vigente? E está, né? Eu não poderia fazer algo mais efetivo sobre isso? E aí, enfim, a tua fala agora me despertou mais ainda essa vontade, né? De facilitar o querer das pessoas. Facilitar o querer das pessoas, né?
porque eu concordo com o Pedro sobre o querer, né? E realmente existe o querer tocar na praia sozinho e o querer tocar no palco. Mas às vezes o nosso querer ele fica subjugado à dificuldade imposta. Então assim, eu quero, mas é tão difícil que eu vou querer aqui mesmo, né? Quando a gente tem uma facilidade, né? Vou trocar a palavra facilidade, quando a gente tem a condição, né, mínima, a gente aumenta o nosso querer, né? E vou só mudar de lugar aqui rapidinho. E aí, assim, eu adorei a fala do Edu, né? Me instigou e quis trazer essa situação aqui, que eu sei que o Pedrão estuda a história da música cearense. E tem esse movimento acontecendo, esse reacendimento aí da cena de música instrumental cearense, né? Os músicos por força própria, para vocês entenderem como é que funciona. Todo mundo leva o seu equipamento completo. Um baterista sai com toda a sua bateria de casa para montar em frente ao trailer. O pessoal monta som, leva som, equipamento de som, leva tudo, cara, para tocar. Olha que amor pela profissão. Que loucura. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso cenário é muito mercadológico, né? E você chega nos lugares mais elitizados da cidade e tá tocando sertanejo. Tá tocando música, né? De mercado, que, enfim, tem o seu valor, né? Tem o seu espaço. Não estou aqui criticando, fazendo juízo de valor. Mas dominou todo o espaço. Ela não tem mais só o espaço dela, ela tem o espaço todo. Então, os músicos, na ânsia de tocar aquilo que os move, estão entregando o seu trabalho, né? Num espaço onde não há condições, sem o devido reconhecimento financeiro, movido apenas e somente pelo amor àquela profissão, né? E aí é que vem a minha reflexão sobre o querer. Será que esse querer deles está ali, não está submetido a essa falta de condição? Eu acho. Então aí precisa de um Edu, talvez precise de um Vanderlei querendo voltar a lutar, porque assim, né, a gente perde uma batalha e ganha outra, cansa, descansa, volta. Mas a sua fala, Edu, me moveu, sabe? Porque eu já estava reflexivo sobre isso e eu acho que é necessário, sim, a gente estar lutando para que o querer das pessoas tenha uma amplitude maior. Querer dos músicos, inclusive, que sendo bairrista. Obrigado aí, desculpa se foi assim um caráter de desabafo aqui. Mas é isso. Foi bom, eu quero só pedir a licença aqui rapidamente para fazer duas. E o Vanderlei saiu? Não, né? Só dois. Só fiz desligar. Só pedir aqui duas coisas. A primeira é que a gente possa depois conversar fora daqui a respeito desse assunto, porque tem ainda um edital aberto aí na Secotfoc, a gente pode escrever um projeto para 24 horas de música instrumental no Teatro São José, por exemplo. E desse mesmo modelo, dessa mesma forma, a gente escreve o projeto Submete. Se for aprovado, a gente faz. E a outra coisa é que venha para o sindicato, a gente tem muito para fazer junto. A briga é briga de cachorro grande, né? Vamos brigar com as ferramentas que a gente tem, porque quando a gente se junta... Rapaz, eu só contar rapidamente aqui um aposto, né? Na época da briga com a Ordem dos Músicos, que a Ordem dos Músicos ia aprender instrumentos, aprender som dos músicos, eu fui um dos que apanhei. Apanhei na rua por defender músico. Ia lá com a Constituição Federal na mão. Olha, é direito do cidadão se manifestar, você está errado, saia daqui. Aí ia chamar a polícia, digo, seu policial, o comandante era meu colega de faculdade. Eu digo, meu amigo, eu sou amigo do seu comandante, você me conhece, eu já estive lá conversando com você. Está errado, o senhor policial defensor da Constituição Federal, está aqui escrito, ó. Está aqui escrito, esse rapaz está equivocado. A pessoa querendo benefício próprio, aquele que era delegado em Sobral, ia para aprender instrumentos para usar depois na banda de pagode dele. Uma coisa assim, fora do real. A gente ficava estarrecido com tanto absurdo. E aí, num programa de rádio, uma vez, ele se municiava mesmo de gente do mal, gente de baixa categoria mesmo, gente ruim, né? Gente ruim.
Aquele mesmo povo que bota bomba de gás lacrimogêneo em porta-mala de carro e gente dentro. Terminou o programa, a pessoa veio me bater no hall do programa. Aí ainda escorregou, tá com a bunda no chão. E eu nunca fui capoeirista, mas tem um jogo de cintura, me escapei. Mas já fui ameaçado, perseguido, dei uma sumida de Sobral na música, por isso, porque todos os lugares que eu ia existia uma fama negativa de que eu não podia, porque a Ordem dos Músicos não deixava. Eu era contra a Ordem dos Músicos, eu não era músico. Aconteceu comigo também. Como é o nome do Maranhão, que era delegado aí de Fortaleza? O Tony Maranhão. Tony Maranhão. Tony Maranhão decretou no estado do Ceará inteiro e passou para todas as delegacias de que eu era inimigo da Ordem dos Músicos, e por isso eu tinha que ser barrado em todos os lugares. O Tony Maranhão, que todo mundo amava e dizia que era uma pessoa fofa, gente boa, apresentador de programa de televisão. Para você ter ideia, as portas se fecharam por conta de uma luta por direitos. E ainda bem que o que aconteceu aqui em Sobral refletiu, fortaleceu a luta lá no Rio de Janeiro, e a Ordem dos Músicos no Supremo Tribunal Federal, foi impedida de exigir a filiação para a manifestação da arte. Então, foi necessário que nós apanhássemos, que nós tivéssemos as portas fechadas. Até eu passei anos sem dizer que eu sou músico, sem usar essa palavra. Eu digo, eu sou professor que canto. Eu sou um professor que canto. Porque a minha profissão é professor, eu sou um professor que canto. Porque eu fui proibido de dizer que eu era músico, eu não tinha carteirinha. Eu tinha carteirinha, mas eles me mandaram só o número. Aqui é a sua provisória, me mandaram minha carteirinha com número, sem assinatura. Já prevendo, né, que o baderneiro ia fazer uma confusão em Sobral. Mas ainda bem que nós articulados, né, com todo o Brasil, numa movimentação na época via Yahoo Grupos, no Yahoo Grupos do Brasil inteiro, nós conseguimos derrubar a lei que hoje a Ordem dos Músicos peleja voltar, né? Ela teima em voltar, mas ela não tem mais, a gente não é mais obrigado a se filiar, com exceção dos SESCs do Sul e Sudeste. SESC de São Paulo, do Rio de Janeiro, exigem que você tenha carteirinha, porque eles são parceiros da Ordem dos Músicos do Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então a luta continua, companheiro, não acabou não. Então não adianta esmorecer. Esse momento, cara, não sei se você chegou aí na Assembleia Legislativa, no dia da audiência pública, foi muito épico, sabe? Porque se materializou ali na frente dos políticos e na frente do público que o músico pensa. Porque, olha, rapaz, a forma como os agentes como é o nome do órgão? SEMAN, que confiscava os instrumentos. A forma como eles falaram primeiro, que eles que falaram primeiro. Aí, cara, foi uma lavada, viu? Porque, assim, quando subiu o Ricardo, que era cover do Tim Maia, ele tem uma retórica implacável. Ele falou bem demais, sabe? Finado Ricardo, faleceu, infelizmente. Aí, o rapaz foi falando e eu fui anotando todos os termos equivocados que ele falou a respeito da música, né? Usando termos errados. E eu fui lá e corrigi todos, né? Eu falei que, bom, se vocês estão trabalhando com profissionais da música, vocês têm que pelo menos usar os termos corretos, que a gente não faz barulho. Usando o termo barulho, enfim. E aí foi muito bom, porque foi marcante, foi épico. Eu me lembro que 3 vereadores vieram falar comigo depois, sabe? Não sabia que tinha essa representação. Me convidaram para me candidatar, não é a minha praia. Enfim. Mas realmente é um trabalho importante. Confesso, como eu disse, que eu tinha cansado, mas eu acho que é necessário, porque paralelo a esse problema dos instrumentos, na época, que era o mais grave, a minha bandeira sempre foi a da educação. E aí eu não sei se vocês conhecem esse dado. Nós somos a única capital do mundo, capital, não cidade, certo? Nós somos a única capital do mundo que não temos uma escola de música pública, Fortaleza. Olha que alarmante, né? Sobral, que não é a capital do Ceará, tem uma escola de música pública, né? E tem mais 2 cidades ou 3, se eu não me engano, no Ceará, eu tenho esses dados, que tem. E Fortaleza não tem, né?
E aí, é isso. Não está tomando o tempo da aula aqui, desculpa. Bem, amigos, seguinte, então, ótima aí as colocações dos colegas. Isso é fonte de dados para o que nós queremos fazer, que é ciência. Nós queremos utilizar justamente, e aí a gente pode ampliar isso, inclusive para colegas que não são da área da música, né? Que é um seminário que não é um seminário só de músicos, né? Mas que é ótimo porque serve como analogia. Então, as falas do Edu e do Vanderlei nos ajudam, então, a compreender isso a partir do funcionamento de um campo social. Então, quem é que decide o quê? Como é que as forças se legitimam no poder? Quais são as estratégias de legitimação? Como é que se faz articulações? Como é que capitais precisam ser mobilizados? E uma coisa mais profunda que o Vanderlei colocou, que é como é que nós queremos as coisas, como é que se internaliza em nós um querer, que é justamente o que o Bourdieu chama de senso prático. O que é que norteia as nossas escolhas? Por que eu escolho querer isso ou querer aquilo? Será que é realmente uma escolha deliberada? Até que ponto é uma escolha deliberada do meu querer? Ou, indo mais profundamente, como é que esse querer foi forjado? Como é que se desenvolveu? Como é que se formou esse querer? Então, no final das contas, nós estamos falando de formação. Como é que nós nos formamos e nós nos tornamos quem nós somos e fazemos as escolhas que nós fazemos. E atuamos no campo da maneira que nós atuamos. Porque a gente entendendo a lógica do campo, fica mais fácil da gente se posicionar. A gente pode fazer isso de maneira um pouco mais consciente, um pouco mais reflexiva. Isso na área da matemática, isso na área da pedagogia, isso na área da química, isso na área... em todas as áreas, né? Que nós propomos ser agentes de transformação da sociedade, da realidade em que nós estamos inseridos. Então, é ótimo, porque é justamente isso. Como é que um campo se estrutura, como é que as forças de poder se estruturam em um campo, e isso, por analogia, você aplica a vários subcampos na sociedade. Tá? Por acaso, estamos falando aqui no campo de música que, se a gente pegar o que foi falado aqui, são dados empíricos a serem analisados, né, por nós acadêmicos. Isso, para nós, são dados, né, que podem ser analisados desse ponto de vista de uma praxeologia, de como é que se organizam essas forças, como é que elas se movimentam, como é que os agentes se movimentam, como é que as instituições ganham legitimidade ou perdem legitimidade, e como é que cada um de nós faz escolhas, como é que cada um de nós, dentro desse campo, desenvolve uma trajetória que é guiada, em grande medida, por essa estrutura exterior que foi interiorizada. E como é que nós exteriorizamos isso que foi interiorizado, que é essa brincadeira, esse trocadilho, como se fosse um trocadilho, né, que o Bourdieu faz. Então, existe uma estrutura social que, em grande medida, é internalizada por cada um de nós e forma um senso prático, forma aquilo que nós traduzimos como realidade, é a nossa realidade. E como é que isso se transforma na exteriorização desse mesmo campo social.
Então, essa é a parte talvez mais profunda que nos interessa, né? Como é que nós, ao mesmo tempo, somos Gilberto Gil e somos, em alguma medida, aqueles policiais também que assassinaram uma pessoa no porta-mala do carro da polícia. Somos nós, em alguma medida somos nós. E como é que nós, então, compreendemos esse nosso processo de formação? Para que a gente possa, de maneira desvelando as estruturas sociais, a gente possa compreender melhor e, de maneira republicana, defendermos aquilo que nós acreditamos que é melhor para todos nós, para a sociedade, que é, no final das contas, o que a professora Silvia está nos propondo. Um projeto de cidadania planetária, a partir desse lugar que nós falamos. Qual é o sentido mesmo da vida? Qual é o sentido das nossas ações? Qual é o sentido de ser professor? Qual é o sentido de ser professor de matemática, professor de música, professor de teatro, professor de educação musical, enfim, né? Qual é o sentido do que nós estamos fazendo? Como é que esse sentido é forjado? É isso, amigos e amigas. Então, vamos aproveitar essas reflexões aí, trazidas por esse coletivo, e lembrar que, no programa de pós-graduação, nós podemos levar isso para as nossas pesquisas. Professora Silvia. Microfone, professora, microfone. Acrescentar aqui à discussão de vocês, agora eu estava olhando aqui vocês falando sobre a música e tudo, e situar toda essa luta de reconhecimento dos músicos, reconhecimento vamos dizer, das características da música que vocês, produzem tudo, e pensar como é que nós estamos dentro de uma mudança paradigmática, não é? Esse paradigma emergente, que é, inclusive, falado muito pelo Boaventura, pelo Capra, pelo Morin, essa é uma mudança bastante profunda na maneira da gente ver o conhecimento, da gente ver a educação. Então, situar isso que vocês estão captando, que vocês estão analisando no campo da música, dentro dessa mudança paradigmática que nós estamos, não é, numa espécie de transição de um paradigma científico puro, uma racionalidade, não é, instrumental e tal, para uma outra racionalidade, uma racionalidade comunicativa, uma racionalidade mais humana, que mais atende, vamos dizer, a nossa humanidade, no sentido, não é humanidade no sentido de várias pessoas, o que nós temos, nossa característica de humano. Então, eu vou mandar para vocês um livro bem básico, que é o primeiro livro que eu li, pelo menos do Boaventura Santos, falando sobre paradigma emergente, mas a Cruz Prado falou de paradigma emergente, a Maria Cândida Moraes tem um livro, Paradigma Emergente. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa noção do paradigma emergente. Porque o que está acontecendo, isso nos ajuda muito a entender a situação. Isso que nós estamos vendo na música, que vocês estão nessa luta de reconhecimento e tudo, isso é... O que é que aconteceu? Por que lá na Europa, na Alemanha, eram tão conhecidos os músicos e eram tão estimulados, não é? Que tipo de música era aquela? Que mentalidade era aquela que favorecia tanto aos músicos? E, no entanto, quando chega para cá, não é? Existe uma espécie de, não digo discriminação, mas uma espécie de anulação, não é? Do que é mais autêntico daqui, do povo. Isso tudo eu vejo como algo paradigmático, que é justamente não só a visão deles de nós, como a nossa visão de nós mesmos, não é? Porque se nós nos consideramos que nós temos valor, que a nossa música é boa, que a nossa música é tudo, as coisas vão mudando também.
É claro, você tem mais força para lutar. Então, eu me senti ontem, sinceramente, assim, pensando, nossa, nós estamos com um país que mata um homem, né, uma polícia que mata um homem dentro de um porta-mala de um carro, mas, ao mesmo tempo, nós temos Gilberto Gil, né? Nós temos essa coisa da reação e do movimento contra essa dominação tão absurda, não é? Que nós estamos. Eu não posso nem classificar, não adianta nem pensar que é uma coisa de racionalidade. Não é. É absolutamente irracional. Em qualquer racionalidade, você diz, não existe uma racionalidade que possa classificar o que a gente está vivendo. Mas o que vocês estão mostrando aí é justamente a luta pelo reconhecimento de um campo, como diz o Pedro, um campo, e isso aí, se você situar, olha, eu estou dando uma sugestão, se você situar isso dentro de um paradigma emergente, a gente entende por que nós estamos com essa, com tantos argumentos, não é? E de onde eles surgiram. Então, essa coisa do paradigma, eu acho que é uma mudança que vai acontecendo na sociedade, a sociedade se encaminha para um certo tipo de pensamento, não é? E então ela vai se tornando mais abrangente, mais dominante também, né? Então, na educação nós temos isso nitidamente. Nós passamos de um currículo absolutamente do certo e do errado, um currículo linear, fragmentado, alienado, para um currículo que, apesar do movimento contra, o movimento estatal contra, mas que nós que estamos acreditando que é esse que é o caminho. E a gente está querendo colocar esse caminho em prática. Então, a música faz parte dessa mudança paradigmática. A música que como eu vejo aqui, que vocês estão inovando, vocês estão entrando em mestrados e doutorados e tudo, para examinar isso. Qual é que música é essa que vocês estão produzindo? Onde é que ela se situa? Isso tudo tem a ver com um campo maior, sabe? Um campo maior social e um campo maior até científico mesmo, não é? Cultural, e que é preciso que a gente entenda. Eu me sinto até um pouco desprovida de elementos para analisar como é que a música se situa dentro desse paradigma, mas eu tenho assim, uma espécie de intuição que está dentro desse paradigma que está surgindo e que está tomando força, tá? Vocês pensarem, depois me digam se tem algum sentido que eu estou falando dessa mudança paradigmática no campo da música, que eu acho que poderia ser uma contribuição também para a gente pensar também no nosso, no nosso campo de estudo, que é o currículo, né? Então, eu vou agora passar a palavra para o professor Botelho, o Edu, que apareceu aí. Edu estava pedindo palavra? Né? Não. Então, sim. E eu não entendi o dedo, sim ou não? Não, professora, muito grato. É só para a senhora poder falar com alguém vendo a gente. Pois então, professor Botelho, e o senhor? Obrigado. Bom, então, concluindo essa minha intervenção hoje, dizer que essa nossa reflexão toda tem uma fundamentação teórica muito consistente, que a gente, se quiser, pode olhar para ela. Então, essa reflexão sobre paradigma é importantíssima para nós. E ela tem uma primeira referência num trabalho clássico do Thomas Kuhn, chamado A Estrutura das Evoluções Científicas. É um livrinho de 1962, que dá para a gente ler depois do almoço, enquanto eu espero o café, não é? E que ajuda muito a compreensão dessa noção, que é importante para nós hoje, 70 anos depois, 50 anos depois, 60 anos depois. Então, além disso, junto desse Thomas Kuhn, a gente colocar dois trabalhos importantíssimos para a nossa reflexão, que é As Artimanhas da Razão Imperialista, do Bourdieu e Eloy Quaquin, que é um artigo pequeno,
mas fundamental para a gente compreender de que nós estamos correndo atrás e saber se vale a pena ficar correndo atrás dessas canoas furadas aí. E a terceira citação é um texto também de Bourdieu sobre as funções sociais da ciência. Tudo coisa pequena, breve, que nos ajuda a compreender, nesse momento de mudança de paradigma, nos sentirmos autorizados a fazer essa mudança sem grandes preocupações. Quer dizer, as preocupações corretas, necessárias, nós temos. Grande parte das limitações são decorrência da posição colonizada que grande parte de nós temos com relação ao conhecimento científico e ao conhecimento de uma maneira geral. Então, descolonizar essa atitude com relação ao conhecimento é condição fundamental para que a gente possa propor um outro conhecimento autônomo. E é isso que o Milton Santos está dizendo, é isso que Paulo Freire estão dizendo. Gratíssimo, foi ótimo. Vamos em frente. Obrigada a todos e realmente muito bom o nosso encontro, como sempre. Abraço, amigos. Tá, ok. Tchau.